Olá, meu nome é José Pereira Veloso Júnior, sou médico veterinário, trabalho na Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Tocantins, ADAPEC, e sou inspetor agropecuário especialista em epidemiologia veterinária. O tema de hoje é sobre morcegos hematófagos, que é um tema de muita relevância para os produtores rurais, porque esse morcego e a espécie Desmodus rotundus é a principal transmissora da raiva dos herbívoros e que acarreta grandes prejuízos para os produtores rurais, sobretudo para os pequenos produtores rurais. Hoje nós aprenderemos nesse módulo, nessa apresentação, quais são as espécies de morcegos hematófagos, diferenciar as espécies de morcegos hematófagos dos não hematófagos, ou seja, dos morcegos que se alimentam exclusivamente de sangue, dos que se alimentam de insetos, de frutas. Falar um pouco sobre a doença, sobre a raiva, que é a doença que eles transmitem, a doença de importância veterinária que eles transmitem. E também falar um pouco sobre seus abrigos e seu controle, tá? Então, esse trabalho, essa apresentação vem com o intuito de abrir a luz sobre este aspecto. Bom, morcegos hematófagos. Como o próprio nome já diz, hematófago significa se alimenta de sangue. E ele se alimenta exclusivamente de sangue. Quando eles estão com fome, eles não vão se alimentar de inseto ou de fruta. Morcegos que se alimentam de inseto e de fruta são outros morcegos que não trazem grandes problemas em relação à raiva. E o morcego hematófago, pelo hábito de se alimentar de sangue e só se alimentam disso, eles acabam por transmitir a doença quando mordem os animais, através da sua saliva infectada. Mas isso ocorre quando eles estão doentes também. Porque o morcego, como outros mamíferos, adoece e morre da doença, no caso a raiva, que é uma doença que atinge o sistema nervoso, causando, por exemplo, no gado e nos cavalos, nos animais de produção, paralisias, e a morte vem de 3 a 5 dias. Então, os morcegos não são diferentes. Eles, quando estão doentes, morrem também de raiva. Porém, como o vírus se concentram muito na saliva do animal doente, eles, quando estão doentes, pelo seu hábito alimentar, acabam transmitindo a doença. Mas vamos diferenciar eles vamos conhecer as espécies de morcego hematófago e diferenciá-las das espécies comuns. Nós temos 3 espécies de morcegos hematófagos. O Desmodus rotundus, esse aí da foto, é a principal espécie a ser controlada. Na verdade, o Desmodus rotundus ele se adaptou a se alimentar de qualquer tipo de animal que tenha sangue, principalmente os animais nossos de criação aí. Mas ele se alimenta de animais silvestres, também de bovinos, de caprinos, de equinos, de aves. Então o leque dele de alimentar é grande. E talvez por isso sua população cresceu muito. E também com essa questão da agricultura e da pecuária se desenvolverem tanto no nosso país e adentrarem muito a mata, acabou tirando os alimentos naturais, diminuindo a fonte de alimento natural que seriam os animais silvestres. E isso fez com que ele se adaptasse e atacasse também a questão dos animais de produção em maior frequência. Assim, a sua população explodiu, de certa forma, em crescimento. A próxima espécie de morcego hematófago é a Diphylla caudata. É uma espécie que no nosso estado, de 100 morcegos capturados, vamos pôr assim, para a gente ter um percentual, 94 são de Desmodus rotundus, 5 são de Diphylla caudata, que é esse, e 1 de Diemus ionge. Essas duas espécies Diemus ionge e Diphylla caudata, elas não são alvo do Programa Estadual de Controle da Raiva dos Herbívoros por
sua população ser bem pequena e não significar um risco epidemiológico relevante para a transmissão da raiva. Ok? Então, o grande vilão em relação à transmissão da raiva seria mesmo o Desmodus rotundus, tá? Como identificar morcegos hematófagos? Então, na verdade, como que nós vamos diferenciá-los do morcego comum? A primeira característica, uma característica bem marcante, é a questão do nariz em forma de ferradura ou nariz achatado, né? Você vê aqui nas fotos, você vê que esse nariz é bem achatado. Então, um morcego comum, geralmente aqui na ponta do nariz, e nós vamos ter uma foto de comparação, ele tem uma membrana nasal, ou o nariz dele é alongado. Mas esse nariz achatado é uma das características dos morcegos hematófagos. Outra característica importante é a fenda labial. No lábio inferior, ele tem uma fenda, né? Isso facilita a saída da língua dele da boca. Por quê, Júnior, que ele tem Veloso, que ele tem essa abertura? Para facilitar a sucção de sangue dele. Na verdade, ele, em vez de estar mordendo o animal e sugando o sangue dessa forma, ele, na verdade, lambe o sangue fica jorrando enquanto ele lambe, porque na saliva do morcego tem um anticoagulante, não um anestésico, um anticoagulante que faz com que o sangue não talhe. E isso, enquanto ele está se alimentando, o sangue está saindo. E outra, que se ele ficasse mordendo o animal tentaria se desvencilhar dele. Uma vez que ele usa a mordida somente para abrir o acesso ao sangue, a lambedura, vamos falar assim, de maneiras mais simples, porque essa palestra é para todos, né? Não só para técnicos, para o produtor rural também. Essa lambedura ela se torna mais fácil com a fenda labial e a sucção do sangue ficaria talvez mais eficiente. Orelhas pontiagudas também, vocês estão vendo aqui a orelha dele bem pontuda, né? Muito interessante isso. Olha aqui de novo nessa outra foto, você vê que a orelha é bem pontiaguda, né? Esse é o Desmodus rotundus, né? O principal transmissor da raiva dos herbívoros, dos animais de produção, também conhecido como morcego vampiro, tá? Dedo polegar bem desenvolvido, né? E o dedo polegar é bastante grande em relação ao próprio corpo. Por que ele tem esse dedo assim? Porque o morcego vampiro também consegue andar no solo, como se fosse um rato, né? Então ele tem bastante agilidade ao correr pelo solo. Além de voar, ele também caminha. Diferentemente de outros morcegos, tá? Que o seu hábito maior é de voar e não de se locomover pelo solo. Evita se locomover pelo solo. O morcego, para se aproximar da vítima, às vezes ele pousa no chão, estuda a vítima, anda, e para se aproximar de uma maneira mais sutil, para não acordar a vítima, ele acaba caminhando. Coloração pode variar do dourado ao marrom, ou do marrom acinzentado ao dourado. Peito esbranquiçado. Então aqui nós vamos comparar um morcego comum, esse da esquerda, ou seja, não hematófago, né? Geralmente esses morcegos se alimentam de fruta, de insetos, mas não de sangue. E hematófago, ou morcego vampiro que se alimenta de sangue, tá? Então você vê aqui, ó, que as características do vampiro, nariz achatado, né, em forma de ferradura. O nariz é bem diferente do não hematófago, que tem uma membrana na ponta do nariz. A maioria dos morcegos, ou todos os morcegos que tiver essa membrana na ponta do nariz, não é hematófago, não acarreta risco nenhum, nem para as pessoas e nem para os animais. Orelha pontiaguda, geralmente a orelha do não hematófago é arredondada. Dedo polegar grande, o dedo polegar do não hematófago é bem pequeno, em relação ao seu próprio corpo, lógico. E uma característica que o não hematófago, ou seja, aquele que se alimenta de fruta e inseto, alguns têm, que o hematófago não tem, uropatagem, que é essa membrana entre as pernas, que serve para ele, durante o voo, capturar insetos e fruta, como o morcego hematófago. Não tem
não precisa se alimentar de insetos e de frutos durante o voo, ele acaba não tendo essa membrana entre as pernas. Outra coisa que o morcego hematófago não tem e que algumas espécies de morcego não hematófago ou comuns têm é cauda, né? Todo morcego que tiver cauda, não se preocupe que ele não é hematófago. Abrigos. Comumente, os morcegos hematófagos se abrigam em locais bem escuros, frescos e úmidos. Uma característica bem importante de abrigo de hematófago é a escuridão plena, total. Locais onde entra pelo menos uma fresta de luz ou ele fica numa penumbra clara, costuma não ter. E se tiver, ele vai se esconder no local mais escuro, tá? da caverna ou do abrigo. Característica também é a questão em relação à temperatura. O morcego hematófago tem um metabolismo alto, ou seja, um metabolismo que gera bastante calor. Então ele procura, para fazer um controle da temperatura corporal, locais mais frescos, tá? Então assim, eu falo que ele gosta de temperatura de ar-condicionado, entre 20 e 25 graus. Muito quente, locais muito quentes causam a morte desses animais. Por isso eles procuram locais mais frescos. Quando a gente entra numa caverna, numa gruta, ou em qualquer abrigo que é muito quente, a tendência é que não tenha morcegos hematófagos. Pode até ter outras espécies, porque o morcego comum é bem adaptado ao calor, mas o morcego hematófago não, tá? Nunca fica pendurado, mas sim agarrado na parede. Esse nunca talvez seja um exagero, mas é para chamar a atenção que eles ficam presos à parede como se fosse uma aranha e não pendurado comumente como faz os morcegos comuns, certo? Tipos de abrigo. Os abrigos variam. Nós temos os abrigos naturais e os artificiais. Os abrigos naturais são caverna, grutas e furna, oco de árvores, são os mais comuns. E nós temos os artificiais, que são abrigos que foram feitos pelo homem, não intencionalmente para abrigar o morcego, mas que se tornaram, que os morcegos ocuparam justamente pela falta, às vezes, de abrigos naturais naquela região. Como eu falei, às vezes uma árvore foi derrubada, que era abrigo, e aqueles morcegos que estavam lá se afugentaram em outros locais por falta de abrigo adequado. Então eles foram para uma cisterna abandonada, com um garimpo, um bueiro, uma galeria ou mesmo uma casa abandonada. Cavernas, furnas e gruta. Aí está uma imagem de uma caverna, de uma furna ou gruta, né? Aqui nós temos 4 fotos. Essa foto aqui de cima é o pá dessa foto aqui do lado. Essa foto aqui de baixo é o pá da foto aqui da direita. Quando a gente fala de escuridão, a gente fala de escuridão plena. Então aqui tem a mesma foto foi tirada com flash e outra sem o flash. E você veja que na luz onde não tem o flash, você não consegue identificar nada. É muito escuro. Então é esse tipo de escuridão que os morcegos hematófagos gostam. Árvores ocadas pode ser um importante abrigo natural para morcego hematófago. Quando a gente fala de árvore ocada, a gente fala de árvore frondosa, com troncos largos. Às vezes o produtor fala de buritizal, de coqueiral. Esses locais não são abrigos de morcego hematófago, são abrigos de outros morcegos, mas do hematófago não, porque a casca do buriti é muito fina, né? E às vezes fica exposta ao sol e esquenta, então não tem espaço lá nem para eles nem para a colônia deles. E eles não ficam na copa das árvores, pendurado em copa de árvore, ou mesmo em galho de árvore, ou mesmo na palhagem do buriti. Eles gostam de ficar no oco de árvores grandes. Olha o tamanho dessa árvore aqui, ó. Isso aqui é chamada sumaúma, ou comumente na nossa região conhecida como barriguda. Então, um oco de baixo para cima que os protejam do sol e da chuva e de predadores. Por isso que dificilmente uma árvore caída no chão, mesmo que ocada e mesmo que tenha morcego, você vai encontrar morcego hematófago. O morcego hematófago ele é muito esperto e muito seletivo em relação ao abrigo dele, porque uma árvore caída no chão pode atrair predadores e dificultar então a fuga deles. Então geralmente são árvores no que os nossos técnicos aqui conseguem às vezes até entrar dentro dela, tá? Lembrar também que em relação a abrigos naturais, hoje eles são mais abrigos de estudos, de monitoramento para
identificação de uma possível área de risco do que propriamente uma área de controle. Por quê? Porque há estudos que dizem que o distúrbio causado pelo controle de abrigos naturais pode dispersar morcegos daquela colônia para outras regiões e isso levar o vírus para outros locais. Mas isso são questões que a ciência ainda está elucidando com mais detalhes. Tá? E os abrigos artificiais, esses sim, são controlados de maneira mais eficaz. Por quê? Porque geralmente esses abrigos artificiais são abrigos próximos ao cotidiano das pessoas, né? Uma cisterna, mesmo que abandonada, está lá próximo de uma residência. Um bueiro, uma galeria, uma mina, né? Então são abrigos que a gente tem uma atenção maior, justamente tanto para o risco à saúde animal quanto à saúde pública, à saúde dos humanos, ok? Pois a raiva tanto ataca os animais como acomete os animais, como acomete também os seres humanos. E é uma doença, em geral, que leva à morte, né? A gente fala que quase 100% de fatalidade, de mortalidade, de letalidade, tá? Então, é uma doença muito perigosa, muito importante, que a gente tenta controlar, não só por conta dos prejuízos econômicos que ela acarreta aos produtores rurais, como também ao risco à saúde pública. Então, a cisterna abandonada, tá aí, ó, a cisterna abandonada. Geralmente, se ela estiver, principalmente estiver num lugar que esteja sombreada, é perfeito para o morcego hematófago habitar. A gente tem encontrado muito em nossa região. Então, se você tem cisternas abandonadas na sua propriedade, comunica a DAPEC para a gente dar uma olhada lá e analisar se tem morcegos hematófagos ou não. Lembrando que a gente só controla morcegos hematófagos. Morcego comum a gente não controla, nós não temos permissões para isso. E no caso dos morcegos hematófagos, a gente controla o Desmodo rotundus, pois ele é o grande vilão pela explosão populacional que referente aos outros morcegos hematófagos. Garimpos e minas abandonadas, às vezes a extração lá do minério esgotou, mas ficou lá aquele buraco, né? E aquilo lá se torna abrigo de morcego, inclusive de morcegos hematófagos. A gente tem encontrado também região de São Salvador, Palmeirópolis e Jaú, temos encontrado bastante em Minas, né? Galerias e bueiros. Quando são bueiros de estradas baixas, de aterro baixo, é difícil a gente encontrar, principalmente se essa boca desse bueiro está num lugar claro, mais aberto, então ali geralmente é quente, então não propicia um microclima. Já um abrigo, por exemplo, igual esse aqui da Belém Brasília, dessa galeria aqui, o aterro é alto, está a mais de 10 metros. Os carros que passam lá em cima não incomodam a vida do morcego aqui embaixo. E também existe aqui uma mata que engloba essa entrada, criando assim um microclima para que os morcegos hematófagos residam aí ou habitem, outra palavra, outro sinônimo, neste local. Bom, então assim, essa questão da temperatura, da escuridão, influencia diretamente se esse vai ser ou não um abrigo de morcego hematófago, né? Então, às vezes, todo bueiro, a maioria dos bueiros e galerias tem morcego, mas nem todos têm o hematófago, por essas características. O morcego comum, ele se adapta a qualquer local, inclusive locais quentes. Casas abandonadas, principalmente se ela estiver circundada de árvores, onde faça muita sombra, eles podem sim, por ausência de abrigo, ou mesmo pela oferta de alimentos próximos, estar habitando, ocupando essas casas aí. Vestígio. Às vezes a gente no primeiro momento, quando a gente adentra, procura um abrigo de morcego hematófago, você não vê o morcego, mas ele sempre deixa os vestígios dele, que são as fezes. Como ele se alimenta só de sangue, esse material são sangue digerido, né? Então as fezes dele são sangue digerido, que tem geralmente a coloração de óleo queimado, piche, breu, né? Então você vai ver aí as manchas no chão. Então isso aqui é característica de presença de morcego hematófago.
As fezes, ou mesmo guânamo, que a gente chama, que é o produto, as fezes do morcego comum, parece mais um esterco, né? um farelo de alguma coisa que contém restos de semente, restos de insetos, casca de inseto, né? Exoesqueleto de insetos. Diferente do morcego hematófilo, que por se alimentar de sangue, o resultado é esse aí, ó. Então são fezes bem brilhantes. Uma característica é o odor, que é muito forte, de amônia, né? Essas fezes, elas liberam odor amoníaco. Uma vez identificados os abrigos de morcego hematófilo, o que é que a DAPEC faz? Ela registra e geolocaliza com as coordenadas para posterior monitoramento. E aí, de 6 em 6 meses, ou sempre que possível, a gente visita aquele abrigo para saber a questão da população. Mais uma vez, frisando, os abrigos naturais serão material, objeto de estudo científico ou de análise, de análise espacial para identificar a possível área de risco, né? Então, é mais do que propriamente do controle da espécie. Agora, os abrigos artificiais, esses são controlados com maior rigor. E nós temos dois tipos de captura, a captura diurna e a captura noturna. A captura diurna, acabei falando dela, que é a busca por abrigos de morcego hematófilo. E a captura noturna, a gente já vai capturar os morcegos lá na fonte alimentar dos próprios morcegos, que serão quem? Os animais. Então os animais estão atacando uma propriedade, a gente pega aqueles animais, põe numa remanga ou põe no curral, se possível, todos. Ou pelo menos uma quantia que está sendo atacada. O produtor coloca ele 3 noites consecutivas, de tardezinha prende, de manhã cedo solta, de tardezinha prende, de manhãzinha solta. No terceiro dia a gente coloca a rede. Por quê? Porque quando você tira o morcego lá o animal lá do pasto ou da região que ele está sendo atacado, o morcego, ele tem o hábito de buscar a mesma vítima sempre. Então o que ele vai fazer? Ele vai buscar ali naquele primeiro momento, não vai encontrar, mas na segunda noite ou na terceira ele vai encontrar. Então na segunda noite ele encontra e na terceira noite ele já sabe que ele está lá no curral. Aí é o momento da gente pôr a rede, certo? E aí a gente separa quais são os morcegos hematófagos, quais são os desmodo rotundo e quais são os de fruta, porque também caem morcegos insetívoros e frugívoros nessa rede. E esses são liberados. E o hematófago desmodo rotundos é feito o controle com a pasta vampiricida. E aí tá aí, né, a armação da rede neblina, né, uma rede que só é permitida, você não encontra ela para comprar, porque tem que ter uma autorização especial para compra desse tipo de rede. A gente pede para o produtor rural que notifique que quando notificar a DAPEC e tiver sua visita agendada, que roce o local onde a gente vai prender os animais, pelo menos num 1 metro de distância da cerca, né, ou do curral, para que a gente possa armar a rede. E essa rede, como ela malha muito, ela não pode se enroscar em nada, tá? Aí você está vendo um dífila que caiu nessa rede e aí está malhado, né? Apesar que o dífila aí, no caso, ele vai ser liberado, porque ele não é alvo do nosso controle, porque a população dele é muito pequena e não causa grandes impactos. Se fosse um desmodo rotundo, esse seria tratado dessa forma, com a pasta vampiricida, que é uma pasta que a gente passa no lombo do animal, ele vai ser liberado, haverá penetração no decorrer do tempo no corpo dele, ele vai morrer por hemorragia, mas antes disso ele vai retornar para o abrigo dele e essa pasta vai envenenar alguns outros, fazendo então um controle daquela população de morcegos daquela área. Essa questão do uso da pasta vampiricida e outros métodos de sacrifício ou eutanásia ainda é objeto também de estudo e de análise por médicos veterinários, biólogos e ambientalistas, tá? Mas não entraremos nesse detalhe nessa palestra. Isso aí fica mais para uma discussão a nível de ministério, faculdades e cientistas.
E os ataques, né? Aí você tá vendo aí imagens de ataques e de marcas de morcego. Você vê aí na escápula desse bovino aí, mas uma picada com sangue escorrido, né? Gado leiteiro é fácil você ver porque o produtor tem mais contato com o gado leiteiro. O gado de corte, talvez, quando o produtor vai observar o animal, essa mancha, essa ferida já cicatrizou, já sumiu. Galinhas. No galinheiro você vê também manchas de sangue pelo galinheiro. Aquilo lá é morcego hematófilo. As galinhas são muito sensíveis ao morcego hematófilo. Não pela capacidade delas adoecerem em relação à raiva, mas sim pelo sangue que o morcego retira, o volume de sangue que ele retira, para a galinha é muito. Então, às vezes, a galinha morre por questão de hipovolemia e mesmo a anemia. Tá? Aqui, ó, nos testículos de um suíno e aqui no lombo de um suíno. O morcego perde a sua fonte alimentar, que são os animais silvestres. Então eles vêm atacar os animais de produção, de criação, e porventura podem também atacar seres humanos, né? Sempre são marcas bem pequenas. Geralmente as pessoas estão dormindo e não sentem a lesão. Como está o trabalho no estado do Tocantins? O estado do Tocantins tem um trabalho, um dos melhores trabalhos do país em relação ao controle da raiva e ao controle do morcego hematófilo. Estudos bem elaborados, bem embasados, os profissionais bem capacitados, com ferramentas modernas que fazem estudos epidemiológicos, caracterização de áreas de risco. Por exemplo, esse mapa aqui da esquerda mostra as principais áreas de ataque de morcego hematófilo no estado do Tocantins. E aqui são, no lado da direita, os principais abrigos já localizados em cada região, cada município. Então a gente consegue então fazer esse monitoramento e traçar áreas para a gente trabalhar. O mapa da esquerda agora, onde tem o ponto vermelho, são abrigos onde foram encontrados morcego hematófilo. Os pontos em azul são abrigos com morcegos não hematófagos, tá? São abrigos de morcego não hematófago. O mapa da direita, as bolas verdes são abrigo natural. E as bolas cinza ou verde escura são abrigo artificiais, tá? Só para a gente ter a proporção. Onde você perceba bem que existe uma coluna aqui no meio cheia de abrigo natural, né? São regiões de relevo, né? Que favorecem o aparecimento de cavernas, furnas e grutas. Geralmente aí a Serra do Carmo, a Serra do Espírito Santo, a Serra do Lajeado, essa parte de Colmeia até Colinas, até Itaporã, que é onde tem o relevo também bem acidentado, costuma ter cavernas e furnas. Então isso também é um fator de risco, pois é uma área receptiva ao morcego hematófilo, né, para abrigá-los e assim eles formarem colônias. Esse mapa aqui, esses dois mapas, esse mapa da esquerda mostra os casos de raiva de 2012 a 2018, que foi um alvo do nosso estudo recente. E aqui mostra a mancha disso, né? A representação gráfica das regiões mais onde ocorreram mais casos de raiva no estado do Tocantins. Juntando esses mapas, todos eles, a gente consegue elaborar áreas de risco a ser trabalhada. Então a gente consegue então direcionar melhor tanto os recursos humanos, financeiros e tecnológicos para a gente poder atuar com maior eficácia, eficiência e efetividade no controle da raiva dos herbívoros. Tá? Agora eu vou mostrar algumas imagens aí de morcego hematófilo. Lembrando que essas imagens são todas nossas, do nosso acervo da ADAPEC, né? São imagens exclusivas da ADAPEC, né? Aqui essa foto mostra bem, ó, o profissional segurando um morcego hematófilo, um desmodo rotundo. As pessoas pensam que ele é grande, mas na verdade ele é um morcego bem pequeno. Olha o tamanho dele em relação à mão do capturador, né? E esse capturador está usando todos os EPIs necessários para que não seja não aconteça nenhum tipo de acidente com o morcego. Não se aconselha, na verdade não é permitido que outras pessoas que não tenham capacitação, a não ser os próprios profissionais da ADAPEC, façam o controle ou a captura de morcegos, tá? E a gente só controla o morcego hematófilo, não controla outras espécies, tá? As outras espécies são alvo do centro de zoonose e de outros veterinários, mas o nosso foco é no controle da raiva e
em especial no controle do Desmodo rotundus, que é a espécie a ser controlada. É um pouco da anatomia do morcego, do morcego hematófilo, né? A gente vê que ele tem uma anatomia bem forte, né? Aqui é um filhote ainda, mas você consegue ver a questão muscular dele, né? Ele se alimenta de sangue, então tem uma dieta até boa em relação à proteína, e isso faz com que ele seja talvez o faça mais forte do que os morcegos não hematóficos, numa proporção peso por peso. E eu espero que com essa palestra, os produtores, as pessoas que estiverem assistindo, tenham entendido um pouco mais em relação à questão de morcegos, a diferenciação entre as espécies hematófagas das não hematófagas, e que aumente sim as notificações na ADAPEC em relação à presença de abrigos na sua propriedade, né? Possíveis abrigos na sua propriedade. Se você tem abrigos, notifica a ADAPEC. Ataques também de morcego aos seus animais e mesmo a pessoas. Então vocês podem procurar, podem estar procurando o escritório local da sua cidade, né, o escritório da ADAPEC da sua cidade, está notificando. E isso será então agendado uma visita para que se faça o controle desses morcegos lá na sua propriedade. Tudo isso é gratuito, é direito do produtor, e nós somos especializados para fazer isso. Meu nome é José Pereira Veloso Júnior, médico veterinário, inspetor de defesa agropecuária. Meu e-mail é esse aí, velosovet@hotmail.com. Às vezes quem tiver dúvida pode me passar um e-mail aí que eu estarei respondendo. E quem quiser notificar via telefone, o telefone para notificação na ADAPEC é 3218-2169. Falar com o Dr. Radileno, tá? Que é o responsável técnico pelo Programa Estadual do Controle da Raiva dos Herbívoros no estado de Tocantins. No mais, muito obrigado pela atenção. Espero ter contribuído um pouco com o conhecimento de vocês. Um abraço, até a próxima.